Vamos falar do programa de curso de Mocha Bustão. A Mocha Bustão, como todos os cursos que vocês puderem fazer na área da terapia alternativa, tem várias linhas. Aqui no IBTET, você já sabe que a gente vai priorizar a fisiologia, quais são os mecanismos de ação. O primeiro mecanismo de ação, um dos mais importantes que eu considero, é o infravermelho. Antigamente as pessoas tinham lareira para poder receber infravermelho em lugares mais frios. Você pega uma região serrana, uma região aqui no sul do Brasil, o sol dessa área não vai tirar a blusa e ficar no sol, ainda mais na época de inverno. Então como é que pega infravermelho? Então os povos antigos em lugares frios usavam lareiras para aquecer o ambiente, isso tem infravermelho, e hoje em dia a lareira acabou, né? Então a gente tem uma mocha com possibilidade de radiação de infravermelho, isso ajuda, todo mundo sabe, na sintetização da vitamina D, na fixação do colágeno, do cálcio. Então, a mocha, especialmente em pacientes que não se expõem ao sol, é um recurso quase único. Além de discutir os mecanismos de ação, a gente também tem que fazer as práticas. A mocha bustão tem borra, tem a borra acesa, isso pode queimar o cliente. O excesso de radiação de infravermelho dá bolha, deixa lesão no tecido. Então existe um ângulo de aplicação, uma duração, uma posição de segurança para aplicar a mocha bustão em bastão. Além da mocha bustão em bastão, a gente conta também com a mocha bustão de carvão. A mocha bustão de carvão tem algumas vantagens, ela tem menos cheiro e menos fumaça. E tem também suas desvantagens. Outro recurso com a mocha bustão é o uso do bastão dentro do suporte. Nós chamamos geralmente de cachimbo de mocha bustão. Também tem suas regras de segurança. E se a gente quiser o infravermelho numa área localizada, a gente tem a caixinha. A caixinha ou berço de mocha bustão também é um dos recursos para a gente poder praticar a mocha bustão. E ainda tem os recursos pontuais. A mocha tem um efeito de vasodilatação. A mocha também pode ser feita em pontos. Então, quando você pega a mocha e pratica em pontos, você tem alguns efeitos que é da acupuntura. Por exemplo, nós temos pontos que a gente chama de ponto dermátomo, tipo a boca do estômago. Você mexe com a boca do estômago, você consegue mexer com a produção de suco gástrico. Esse mecanismo fisiológico é discutido em sala de aula. Eu tenho um texto explicando, né, o ponto da gastrite, como é que funciona. Por que massagem abdominal ajuda no tratamento da gastrite. Massagem abdominal, mocha bustão, esparadrapo, acupuntura no ponto VC12, que é o ponto boca do estômago. Isso é discutido no curso de mocha. A gente tem a mocha em botão, industrializada. Nós podemos fazer a mocha e aplicar em plaquinhas de gengibre. Existem vários recursos usando mocha bustão. Uma das maneiras de fazer em pontos, a gente faz cones na palma da mão e aplica sobre rodelas de gengibre que a gente perfurou antes, sobre os pontos de acupuntura. Para acender, a gente usa normalmente um incenso. E a gente costuma fazer mais de um cone sobre esses pontos. Há o opcional de se fazer sobre o umbigo, que é o ponto VC8, mas aí é com sal. E existem os botões de mocha prontos. Pequenos cilindros sobre uma base que tem um adesivo. Retira seu adesivo, adere-se a um ponto de acupuntura e se acende usando um incenso. No caso, eu estou usando o Mogu Sakô. Nós ainda podemos aquecer o ponto usando um cigarrinho.
e até mesmo o outro incenso de massinha, como o Ogusako, o Tamamoko. E pode ser também sobre uma área. Usando o incenso cigarrinho, a gente pode aquecer uma área em vez de se restringir apenas a um ponto. E não fica por aí. A gente ainda tem alguns aparatos e recursos, como por exemplo os cilindros de moxa. Tem o de moxa crua, seja o de moxa carvão, que a gente aplica sobre um ponto, ou se usar mais de um cilindro, uma área. Então, o que a gente vai discutir no curso de moxa Gustão é isso. Os vários tipos de moxa que existem, qual o mecanismo de ação e onde se aplica. O que não tem no curso de moxa é a parte pontual. A gente faz a moxa em pontos, isso faz parte do curso. A prática de aplicar em pontos faz parte do curso. Mas o curso sobre pontos, ele diz respeito também a do-in, a estímulo cristal e ao shiatsu. Quando você estimula pontos no corpo humano, qual é o mecanismo de ação que está por trás? Nós temos pontos de gatilho, pontos proprioceptivos, os pontos dermátomo. As teorias envolvendo pontos são várias. Por exemplo, o Tender Point. O Tender Point não é terapêutico para avaliação de fibromialgia. Mas quem trabalha com pontos devia saber quais são, como é que apareceu isso. O ponto Marma, da medicina Ayurveda. O Rolfing Points. A teoria dos chakras, por exemplo, também trabalha com pontos. Às vezes com 7, às vezes com 9 pontos. As couraças haitianas também trabalham com pontos. Então, conhecer as teorias que trabalham com pontos, distingui-las, né? Desde que eu vi uma revista dizendo que ponto de acupuntura e ponto gatilho é a mesma coisa, que eu tenho essa preocupação. Eu montei esse curso já faz uns 15 anos para explicar a diferença de uso e de origem e metodologia também entre várias terapias que utilizam pontos. Então, como esse curso é bem completo, já é grandão de 9 horas, eu não vou repetir num curso de moxa, que já tem tanta prática para fazer, e ia estourar o horário, eu não ia conseguir fazer tudo num dia só. Então, o curso de moxa, quem fosse interessar pelos pontos, já vou recomendar que faça também o ponto, né? O curso Recursos Pontuais, que soma bem. Outro curso que soma bem também com o curso de moxa Gustão é o curso de ventosa. Os dois aumentam o metabolismo, os dois são usados na terapia chinesa, os dois têm recursos similares e também recursos complementares. Então é comum também, quando eu faço curso de ventosa, somar com o curso de moxa Gustão, porque aí dá para fazer em um dia só. Dá para fazer em 9 horas. Esse então é o programa do curso de moxa.